Boa noite, ver se a internet agora pega. É muito difícil aqui o serviço de internet. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Boa noite, apesar aqui. Opa. Sem filtro, sem nada, de cara pra você. Tem tempo que eu não gravo a live, que eu não faço nada, gente, porque eu fiz uma cirurgia nos olhos e não foi catarata. O povo pergunta, foi catarata? Não foi. Não foi catarata, não. Foi uma perda de visão periférica. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu não posso ficar muito ainda. Conexão lenta, nossa, sempre acontece isso com a internet, no Facebook. Eu não posso ainda ficar muito gravando, mas eu não podia hoje, isso aqui, só um minutinho, hoje deixar de falar sobre isso, porque nós brasileiros, né, nós temos, não sei, parece que não temos memória. Nós somos um povo, infelizmente, sem memória. E eu estou falando hoje porque eu recebi um texto da minha irmã e se bem que não saiu da minha mente, eu postei aí em muitas outras mídias, as mídias, né, jornalísticas, postaram também, sobre o desabamento do teto da igreja de São Francisco, aqui em Salvador, Bahia. Então eu vou me pronunciar porque eu estou já exausta de ver tanto descaso com o povo brasileiro. Nós como brasileiros, então, boa noite, eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Eu estou profundamente impactada pelo que aconteceu na igreja de São Francisco. São Francisco, a igreja de ouro, São Francisco, lá no terreiro, aqui no terreiro de Jesus. Aqui no terreiro de Jesus, em Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. Então eu fiquei refletindo sobre essa tragédia, pensando na jovem Júlia e em sua família, nos sonhos desfeitos, enquanto ela erguia o olhar para os céus, admirando a beleza do local. Um instante de encanto, interrompido abruptamente pelo peso do descaso. Num repente, tudo virou pó e dor. O que podemos dizer sobre isso? O que podemos dizer sobre isso? Não tenho dúvidas que muitos infortúnios têm origem na negligência, na irresponsabilidade. E essa percepção se estende até os nossos gestos mais cotidianos. Quando improvisamos um apoio inseguro ao invés de buscar uma escada. Quando ignoramos um alerta de perigo por conveniência. Quando confiamos que nada vai acontecer. Mas às vezes
mais às vezes acontece. E quando ocorre em escala maior, quando vidas são ceifadas, a omissão torna-se mais gritante. O homem pode evitar tragédias, mas apenas se agir com responsabilidade e compromisso. O desabamento do teto da igreja em Salvador não foi um evento imprevisível. Foi, o que tudo indica, o resultado de um ciclo repetitivo de abandono, de alertas ignorados, de medidas que nunca chegam a tempo. O Frei ouviu um estalo e comunicou às autoridades. O Frei comunicou às autoridades. O que foi feito? Se algo tivesse sido realmente eficaz, se algo tivesse sido feito realmente eficaz, Júlia estaria viva. É esse o padrão que se repete. Sinais evidentes sendo negligenciados, estruturas fragilizadas, sendo tratadas como intocáveis, até que desabem. E um poder público que reage sempre depois da tragédia, nunca antes. Salvador vive de sua história, de seus monumentos, de sua identidade cultural. Mas qual é o compromisso real com essa herança? Manter igrejas seculares, casarões, espaços históricos, não é apenas preservação estética. Por isso que eu estou aqui de cara limpa. Não é apenas preservação estética. É proteção de vidas. Requer investimento contínuo. Monitoramento rigoroso. E, acima de tudo, um senso de urgência que parece inexistente. O que se pode dizer? Que falhamos. Falhamos como sociedade, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, que não cobram, enquanto governantes que não priorizam, enquanto instituições que não fiscalizam. Falhamos. O que se pode pensar? Que em um país onde a cultura de preservação ainda é frágil, tragédias assim continuarão acontecendo. Que Júlia não teria perdido sua vida se a responsabilidade tivesse sido assumida no momento certo. O que cabe a cada um de nós? O que cabe a cada um de nós? Cobrar, fiscalizar. Não podemos permitir que se fale de manutenção apenas depois de um desmoronamento.
A memória de Júlia precisa servir de alerta definitivo. O descaso não pode continuar sendo aceito como destino. E mais do que isso, precisamos perguntar quantas outras estruturas estão à beira do colapso. Quantas outras estruturas estão à beira do colapso? Quantos outros alertas estão sendo ignorados neste momento? Neste exato momento. Porque se nada mudar, não será a última vez que veremos uma tragédia como essa. Que a família de Júlia encontre forças para atravessar essa dor e que sua partida marque na Bahia, no Brasil, o início, gente, de uma nova consciência. Há de que preservar não é apenas um dever cultural, mas um compromisso inegociável com a vida. Vou repetir. Que a dor dessa família, a partida prematura de Júlia, marque na Bahia, no Brasil, uma nova consciência. A de que preservar não é apenas um dever cultural, mas um compromisso inegociável com a vida. Então, compartilho com vocês essa mensagem. Irretocável. Escrita, viu, gente, por Verônica Ramiro. Verônica é uma juíza de conduta irrepreensível e também um ser humano ímpar, de rara consciência crítica, social, política e comunitária, sempre atenta ao outro. Então, o que é que eu peço a vocês? Gente, nós temos culpa nisso tudo, porque é nosso dever cobrar, enquanto cidadãos que somos, sociedade, eleitores, quantas tragédias mais vão virar estatísticas, quantas vidas ceifadas prematuramente vão virar números, e nós vamos ficar sempre esperando a próxima tragédia, sem cobrar dos políticos. Eles, os governantes, as instituições são responsáveis. Eles só aparecem depois da tragédia, nunca antes. Quantas mais outras precisam acontecer para que nós somos responsáveis? Né? Nós. Poderia ter sido um filho nosso, poderia ter sido um de nós que estivesse ali, naquela igreja, naquele momento. Uma tragédia anunciada, porque o Frei comunicou às autoridades e ninguém fez nada. Nada. Até que o teto desabou. Isso em Salvador, mas isso acontece no Brasil. Não é só em Salvador. Isso acontece em Salvador, na Bahia e no Brasil. Então nós é que temos essa responsabilidade social, política, como cidadãos, como eleitores, como sociedade. Por isso que eu nem poderia estar aqui gravando ainda, que eu tenho pouco tempo de cirurgia, mas eu resolvi gravar para que isso não fique esquecido, porque tudo no Brasil é assim. O povo brasileiro tem uma memória, não tem memória.
Infelizmente, eu tenho que dizer isso. O brasileiro não tem memória. Nós precisamos cobrar. É nosso dever. Nós elegemos, nós temos que cobrar. Então, eu estou passando essa mensagem para vocês. Deixo aqui meu abraço, né? À família de Júlia, que eles possam superar esse momento de dor. Que Deus dê conforto a essa família enlutada, que prematuramente perdeu a Júlia, pelo descaso das instituições, pelo descaso do governo, pelo descaso de nós, cidadãos, eleitores, sociedade. Eu peço a vocês que dêem um like, compartilhem, dê um like para que o conteúdo seja reconhecido, porque é assim que os conteúdos são reconhecidos nas plataformas. Aqui no Facebook, para o conteúdo ser reconhecido, como no Instagram, como no YouTube, vocês têm que dar um like. Se puderem, compartilhem, para que isso não seja esquecido, para que nós tenhamos a consciência que poderia ter sido um de nós que estivesse ali naquele local, naquele momento. Não podemos permitir que várias vidas sejam ceifadas e vire só um número, gente. Vire só uma estatística. Isso tem acontecido. Isso é um ciclo repetitivo, não para nunca. Não para porque a gente não cobra. Então é isso que eu estou pedindo a vocês. E como mãe, como avó que eu sou, eu peço a vocês que, por favor, dêem um like, compartilhem e cobrem dos governantes. Cobrem. É um dever nosso. Porque essa responsabilidade também é nossa. Enfim, eu agradeço a todos vocês. Eu peço que Deus abençoe a família de Júlia, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a vocês, as nossas famílias, nossos municípios, estados, que Deus abençoe a nossa nação, porque feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E muito obrigada a todos vocês. Deixo aqui meu abraço e shalom. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.